seria bom saber como é que você migrou desse negócio de diaconato a ficar, ficar aí dentro de avião, viajando para lugares distintos e amparando a obra externa. Como é que foi isso? Como é que aconteceu isso na sua vida? Começou em 2016, o Vanjo estava aqui, inclusive, num retiro de Páscoa, e o Bruno já tinha ido a São Tomé, em definitivo, em 2012 para 2013, e Belo Horizonte já era envolvido, né, com missão desde 2005, quando o Silvio foi para Portugal. Depois nós entramos na Índia em 2009. Então, em alguma medida, eram coisas que a gente ia ouvindo, ia mexendo, pelo menos pessoalmente comigo, né, ia entrando, eu tinha interesse, orava, contribuía com a obra missionária e tudo mais. Em 2016, o Bruno clamava por um companheiro, né? Porque ele foi com a família, na época que ele foi, ele era casado e tinha pouco, e tinha o Felipe, né? Ainda não tinha os demais filhos. Clamava por um companheiro, aquela coisa, e aí decidiram nos enviar, né? Eu tinha o Davi e a Ana tinha 4 meses de idade, e aí aquele desafio, né? Ir para a África, um lugar desconhecido, com um bebezinho, né? A Ana muito pequenininha ainda. E Coragem! aí, e nós fomos na fé. Lembro que o Vanjo estava aqui no retiro e participou do nosso envio para lá. E foi um envio por 6 meses, né? E aí, ali foi um divisor de águas para mim, porque parece que você começa a entender um pouco do coração de Deus em relação aos povos, né? As nações, a outra cultura, uma realidade de que quase que dá um desespero mesmo, né? Então, aí eu entrei de cabeça, é aquela coisa que você volta e não consegue parar de pensar no lugar. Eita. Aí fomos voltando, né? Voltamos 2018 fui para a Índia, Zé e eu fomos juntos, e por conta de um contexto lá também, e aí voltamos em São Tomé de novo, e por aí vai, né? Então começou em 2016 como um divisor de águas mesmo para a gente. Rapaz, 2000, eu não sabia dessa, viu? Desde 2016. Desde Essa guinada 2016. aí você acompanhou também, né, Vanjo? Em alguma medida, sim. Em alguma medida. Amém. Assim, você então não começou com a ideia de uma organização ou de um algo para dar esse suporte. Você começou, foi indo ao campo. Depois Exatamente. você viu essa necessidade de algum tipo de apoio um pouquinho mais institucional, né? Mas seria Quando bom. Hã? Não, em 2016, quando eu fui, foi exatamente o cenário que eu comecei a ver, vivendo, né, como missionário, como que, às vezes, esse tipo de suporte, ele faz muita diferença. Então, eu comecei a relacionar, né, com outros missionários ali, o Bruno já tinha algumas amizades com outros missionários brasileiros, e de outras, né, congregações e organizações, até mesmo missionários que eles praticamente são missionários de uma organização, eles nem são de uma igreja mesmo, né? Eles são aquela ideia da organização paraclesiástica mesmo. A maioria é assim. Exatamente. Então, só que em alguma medida a gente percebeu que havia algumas iniciativas que a gente gostaria de fazer, e nos faltava um suporte. O nosso canal de comunicação era limitado, na época ainda, né, não tinha
por mais que 2016 já tinha tecnologia, mas não tinha tanto igual hoje, assim, né? E aí os nossos canais de comunicação e tudo mais eram limitados. E outra coisa também é aquela ideia que você vai querer fazer algo, mas você pede na sua conta. Imagina, ó, gente, deposita na minha conta. Eu não tinha coragem de virar e falar, ó, deposita na minha conta. Então, isso dificultava muito, né? E aí a gente começou a orar meio desesperado para que Deus pudesse nos dar alguma coisa, né, que não substituísse a forma natural, orgânica, livre, bíblica que a gente crê, mas que fosse uma bênção à igreja que envia, aos que são enviados, né? Ou seja, seja um suporte, né? Então, foi indo mesmo, não foi... Jamais tinha pensado em criar uma organização. Só que na hora que você vive na pele, você pensa que como seria bom se tivesse, né?